Bom ter você aqui de novo no nosso canal. Se você é novo aqui, ótimo também pela sua presença. E hoje a gente vai ter vários assuntos. Alguns desses assuntos são como aprender a relaxar. Eu tenho alguns exercícios dentro do vídeo de hoje para você aprender a relaxar com a prática energética. Mas o assunto principal de hoje é a autossabotagem. Então, nesse vídeo você vai ver alguns exercícios práticos e teóricos sobre como encontrar essa autossabotagem e como fazer exercícios para você eliminar essa sabotagem. Temos também informações para você visualizar sobre um falso negativo. O que seria esse falso negativo? Aparentemente você visualiza a situação, um item como negativo, e você, na verdade, dependendo da forma que você olhar e você trabalhar essa informação, ela pode ser muito positiva e ser muito útil na sua vida. Vamos ter também nesse vídeo alguns exercícios para você intensificar a energia dos chakras, para você poder projetar e como projetar essa energia, como você intensificar para que você se sinta muito melhor energeticamente. Como também vamos ter aí vários outros exercícios de verificar as suas qualidades e intensificar. Não só fazer um corretivo de um aparente negativo, como eu já comentei, mas intensificar aquelas suas potencialidades, aquelas suas habilidades, ainda deixar elas cada vez melhor. Isso com exercícios, como eu disse, teórico e prático. Além disso, para você perceber aí a melhora, porque muitas vezes você vai fazer uma terapia e às vezes a gente leva para o sentido corretivo, mas a gente pode levar a terapia para um sentido também preventivo, e não só uma terapia, como também exercícios. Vou ter também um assunto aí que vai ser relacionado a como melhorar aquilo que já está bom, melhorar as suas habilidades, e também a utilização dos cristais. Caso você queira receber outras notificações, lembra, se inscreve no canal, ativa as notificações. E lembrando sempre que esses assuntos desse vídeo eles são tratados de terça e quinta às 8 horas, e eu vou deixar aí na descrição um link para você entrar no grupo, tá? E lá eu sempre disponibilizo o link para entrar na sala de reunião. E vamos lá para o vídeo, vamos ver o assunto de hoje. Bom, acho que está todo mundo vendo aí, né? Então, pessoal, o que eu coloquei de informação hoje? Valorização. Então a ideia hoje é intensificar o positivo, é transformar o aparente negativo. Lembra que na terça-feira até o Fernando comentou, sobre, em vez de a gente falar que é algo negativo, falar que é uma característica que a gente precisa fazer um ajuste. Ou colocar aí de uma outra maneira e não necessariamente algo negativo, tá? Então hoje eu montei um exercício exatamente para a gente começar a questionar essas informações e transformar, tá bom? Essa imagem aqui, acho que com certeza todo mundo já deve ter ouvido isso, né? O copo meio cheio ou meio vazio. Então, qual a diferença nessas duas situações, nesses dois copos? Na verdade, é só a sua forma de interpretação, certo? A sua maneira de interpretar cada situação da sua vida. Eu já tenho algo, tá bom, mas eu quero mais e estou insatisfeito. Ou eu tenho algo, estou satisfeito, só que mesmo estando satisfeito eu quero mais, mas estou super contente com o que eu já tenho. Então são visões diferentes. É uma maneira diferente de você encarar a mesma informação. Só que essa maneira diferenciada aí de ver, a gente sabe disso, com muitos aqui do grupo, a gente sempre conversa sobre isso. Nós emitimos uma energia totalmente inadequada, quando a gente vê o copo meio vazio. Então, quer dizer, é estar sempre descontente com tudo que a gente tem. Bom, a ideia hoje, eu coloquei essa imagem já para você fixar, por mais que o pessoal já conheça, outros não. Aqui onde eu estou passando o mouse, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar esse chakra aqui, que é o gástrico, e o frontal. E eu coloquei essa imagem aqui, justamente essas duas imagens, mas principalmente essa da esquerda, justamente para você lembrar. Nós temos a parte da frente, ela vai aqui atuar em duas glândulas, a pituitária e a pineal. E temos a parte da saída aqui, ou enfim, uma outra entrada. Então nós temos duas extremidades nesse chakra. E aqui no gástrico também. Aí, para que não fiquem muitas dúvidas, por que eu resolvi trabalhar esses dois itens aqui? Isso vai reforçar a sua forma de pensar e sentir.
lembra que todas as vezes que você pensa em fazer algo, você pensou em fazer algo, tá? Então você está utilizando, ativando, influenciando, enfim, projetando energia nesses chakras da cabeça. Então você pensou. Por que a gente sente um frio no estômago? Por que a gente sente aquele friozinho na barriga? Então é porque a energia também afeta esse local. Então esses dois pontos, que seria frontal e gástrico, eles vão sempre estar trabalhando sempre muito próximos em várias situações, tá? Então hoje o exercício é exatamente para esses dois chakras. Então aqui eu coloquei uma outra imagem só para vocês terem uma ideia, né? Onde se localiza uma parte frontal, isso colocando aí alguns órgãos para a gente visualizar aí onde esse chakra está localizado, tá? Então isso aqui é só para você ter uma ideia onde você vai trabalhar hoje. Bom, agora o importante, se todo mundo pegou um caderninho aí, uma caneta, então a gente vai fazer o seguinte, anotar uma qualidade. Gente, anota. Uma qualidade sua. E isso pode ser algo que você acredita que é sua, você, ou outras pessoas falam sobre você e você concorda. Enfim, anote uma qualidade. Vou dar um tempinho, porque aí a gente vai para o exercício. Por que é importante? Eu vou reforçar. Por que é importante você anotar? Porque quando você anota, o seu campo, né, de visão, a sua mente, ela vai começar a registrar com mais facilidade, com mais intensidade. Então, aí você vai ver a informação. E como provavelmente depois do exercício pode ou não haver uma alteração, é interessante também anotar. Vou dar mais alguns segundos, de repente alguém tiver dificuldade de pensar aí, de visualizar uma qualidade. Essa é a primeira parte, tá? Eu até nem ia perguntar nada, ia passar os exercícios direto, mas é interessante. Eu vou perguntar sempre, pelo menos para duas pessoas, para a gente ter uma referência, tá? Fá, mudou aí a informação? Mudar a informação não mudou. Tá. O que aconteceu foi que a hora que eu pensei na qualidade, eu senti bastante o gástrico mesmo, como se a informação fosse gerada no gástrico em si. Na aplicação só no gástrico, só intensificou, mas a hora que juntou com o frontal, parece que a informação fluiu pelo corpo inteiro. Legal, perfeito. O que a Fabiola falou, eu vou aproveitar para fazer um reforço. Gente, então era exatamente nesse intuito, tá? E obviamente aí muitas pessoas tiveram outro tipo de reação, mas é interessante que reagiu no corpo todo, né, Fá? Então é legal que você, na verdade, pegou uma informação, uma habilidade que você já tem, o que você fez? Você reforçou. Então, porque aí eu pergunto, quantas vezes, em muitos momentos, você acredita que você não está fazendo nada de errado, o que você está fazendo está correto, e alguma pessoa chega para você e fala algo ou comenta algo e você duvida daquela sua qualidade, você duvida daquele seu ponto positivo. E muitas vezes realmente você está certo. Então, o que eu quero reforçar é, quando você tem esses pontos positivos e você for trabalhar esses dois chakras, esses dois pontos do seu corpo, e que nem a Fabiola falou, ela teve uma reação no corpo, você está reforçando para você essa informação positiva. Tá vendo? Então, por isso que esse exercício de hoje, a minha ideia principal era exatamente essa: reforçar o que você já tem de bom, o que você tem de intenso, de positivo, e claro que vamos trabalhar também aí uma outra informação também relacionada a aí já um outro item que aí vocês já vão saber já, tá? Ficou dúvidas dessa parte do exercício, pessoal? Então, fica já a informação. Durante a semana, que nem a Thay comentou, ela ouve muito isso. De repente acontece essa informação com alguém, o que você vai fazer? Vai lá, reforça a informação, faz o exercício, intensifica para que você realmente acredite nas suas qualidades, tá? Isso aí você vai gerar uma energia cada vez mais positiva. Bom, então vamos para o próximo exercício. Agora,
o próximo exercício seria o seguinte. Agora, esse é mais interessante. Não é que é mais interessante, esse aí acaba dando alguns enroscos. Vamos lá para a seguinte informação. Anota aí um aparente. Por que eu coloquei um aparente negativo? Para a gente não falar que é negativo exatamente, mas se você achar que é realmente negativo, anota aí, tá? Uma característica sua e porque a gente vai olhar isso de uma forma positiva, tá? A gente vai fazer um exercício para a gente transformar essa informação. Só que antes de fazer o exercício, primeiro a gente precisa trabalhar a informação. Então anota aí, vou dar um tempinho para vocês anotarem. Então anote aí um item que as pessoas falam que é negativo em você, que você acredita que é negativo em você. Vamos lá, insegurança. Insegurança. Então, insegurança você vê como uma questão negativa, certo? Isso. Tá. Então, quando a pessoa ela é insegura, o que acontece? Ela pensa demais no que vai fazer, ela fica mais receosa quando ela vai fazer algo? Exatamente, é mais o receio de fazer. Isso. Então, olha que interessante. Vamos seguir esse raciocínio. Tem vários raciocínios que a gente pode fazer em cima dessa informação. Mas vamos colocar esse item. Você fica com certo receio de já ir lá de cara e já fazer. Então, você fica ali, pensa, analisa, vou, não vou. Agora, vamos ver a insegurança pelo lado positivo? Eu poderia colocar que a sua insegurança é uma cautela em excesso? É um cuidado em excesso? Sim. Só que, olha que curioso, se você olhar a insegurança como negativo e ficar brigando com ela, em vez disso você olhar ela como um excesso de cautela e você só fazer um pequeno ajuste, qual que tem mais chance de você conseguir atingir o objetivo mais rápido? Através da cautela. Concorda comigo? Agora, te pergunto, você já tinha pensado dessa forma? Não. Então, aí é que tá. Agora, com essa informação, no momento que a gente for fazer o exercício, a gente vai fazer o exercício focando no quê? Você vai focar o exercício na insegurança ou no excesso de cuidado? No excesso de cuidado. Certo? Então aí você só vai dar uma equilibrada, vai ficar muito mais fácil, muito mais próximo de você conseguir atingir seu objetivo, correto? Ok. Maravilha. Gente, alguém tem mais algum item que queira comentar pra gente dar o exemplo aí? Porque de repente... Ô, Band, a Tami. Oi, Tami. Eu coloquei cenário catastrófico, porque não é. A Edu falou que é pessimismo isso, mas é na minha concepção, são duas coisas diferentes. Cenário catastrófico é tipo imaginar alguma coisa, tipo, negativo, que vai ter várias coisas que podem dar errado, entendeu? Não é pessimismo. Legal, beleza. Mas aí você caracterizaria com qual palavra? Então você não quis colocar pessimismo, você colocaria qual? Eu acho que medo. Medo ou ver o lado negativo? Então, eu não sei, pode ser. Vamos usar como se fosse o lado negativo? Só para a gente exemplificar? Então vamos lá. Ver o lado negativo, na verdade, você quase entra aí na questão do excesso de cuidado, mas não seria bem isso. Por quê? Quando você vê o lado negativo, você então é uma ótima pessoa para encontrar problemas. Sim. Tá? Então, eu posso até avaliar isso da seguinte forma. No meu trabalho em relação à terapia, qual que é o principal objetivo? O principal objetivo é estruturar para que a pessoa fique bem. Mas para que a pessoa fique bem, eu preciso encontrar o que é positivo ou eu preciso encontrar o negativo para fazer virar positivo? Sim. Deu para entender? Então, quando você vai focar então no seu exercício, você vai focar ali na questão negativa ou no seu excesso de... ou melhor, nesse excesso não, na sua facilidade de ver o lado negativo? Pode ser. Faz sentido? E aí, Du, o que você acha? Uma boa. Então, vamos pensar assim, Tami. Se você diminuir o seu excesso de ver o lado negativo, o que vai acontecer? Eu vou ficar sem opções. Por quê? Não, vou ficar sem opções negativas, entendeu? Ah, tá. Mas você não precisa zerar. Você só vai diminuir. Por quê? É interessante isso que você falou, porque assim... É como se a gente fosse olhar da seguinte forma. Seria legal se no mundo só houvesse o bem.
Ou melhor, né? Sim, foi parece que dissolvendo mesmo. Foi mais leve, até a respiração foi ficando mais tranquila. Olha que interessante esse exemplo da Thalita. Que nem, pelo que você está falando, Thalita, isso você já identificou, isso te traz um desconforto no seu corpo quando você percebe que você está agindo assim, certo? Sim. Então. É porque a gente está tentando não falar dessa maneira, mas é algo extremamente negativo, porque se torna algo incômodo, é como se fosse um aperto dentro do meu coração, Sim. né? Sentir algo, posse por algo, ou por objeto, ou por pessoas. Sim. Então isso que é interessante, pessoal. Então, usando isso que a Thalita acabou de comentar agora, é bem legal. Então, se você já identificou, você percebeu o que aquilo causa no seu corpo, e se você percebeu agora com esse pequeno exercício, algo bem simples, e você já consegue sentir um alívio, olha quanto que você elimina para frente na sua vida, no seu dia a dia, se você fizer isso com 3, 4, 5 itens. Mas, claro, não vai começar aí com 5 itens, né? Pega um só, foca, né? Senão já vai querer abraçar aí 15, 20 itens. Não. Vou resolver minha vida. Para. Um item, né, Thalita? Um item só de cada vez. Nossa, já me senti bem. Agora na próxima semana eu quero trabalhar um pouquinho um outro item. Depois, na terceira semana, eu volto no primeiro item. Então você fica intercalando. E o que é muito importante, que eu sempre comento. Gente, faz anotações. Por isso que eu sempre, né, normalmente terça e quinta eu aviso. Pega um caderninho, começa a observar por quê. Algo que é muito comum, por exemplo, também em tratamentos, que eu e o Fernando a gente faz aqui, é a pessoa chegar pra gente e falar, mas eu não mudei nada. Não teve diferença. Mas por quê? Porque muitas vezes a pessoa não consegue visualizar, porque está alterando, ela está alterando, mas para quem está de fora está muito visível. E o que isso tem a ver com as anotações? Quando você faz anotações, você vai começar a perceber, fala, nossa, mas há 2 meses atrás eu pensava dessa forma, nossa, eu estou pensando bem diferente realmente agora. Então isso também vai te ajudar. Mas a gente já deixou certo que a gente vai fazer algumas lives aí, alguns vídeos direcionado apenas para quê? Uma autoaplicação de reiki direcionada para esse momento em relação à quarentena, em relação ao vírus. A gente vai fazer alguns vídeos relacionados a essa transformação do planeta que vai ajudar muito. Por quê? Qual que é a nossa ideia em relação a esses vídeos? Exatamente essa sensação que vocês sentiram, sabe? A gente olhar a informação e falar, nossa, tá mais leve. Então isso ajuda muito. Aí você fala assim, mas só para quem tem o reiki? Não, mesmo quem não tem o reiki vai poder fazer exercícios, vai poder também se conectar de uma forma diferente, mais leve, mais saudável. Bom, alguns exemplos, né? Aparentemente negativo. Então, eu só coloquei exemplos aqui. A pessoa só vê o lado negativo, nós comentamos sobre isso, né? Então quer dizer que a pessoa que só vê o lado negativo é uma ótima pessoa para detectar problemas. Então aí entra um pouco também dentro daquilo que a Fabiola comentou. Você vai fazer uma análise de risco, né? Você vai ver lá todas as questões negativas. Isso é, na verdade, muito bom a pessoa que tem essa facilidade. Tá? Só que quando você trabalha isso de uma forma positiva. Um exemplo que eu não coloquei aqui, por exemplo, uma pessoa manipuladora. Qual que é a habilidade de uma pessoa manipuladora? Alguém sabe me dizer? Imagina o que seria uma pessoa manipuladora? Uma pessoa que manipula. É estranho, né? Eu acho que a pessoa ela tem um poder de persuasão, de convencimento. Boa! Legal, Dani, né? Eu dou esse exemplo porque eu tenho, assim, né, no trabalho, colegas de trabalho e tudo mais, tem uma pessoa que tem essa característica muito forte de manipulação. E ela é, assim, uma pessoa muito convincente mesmo. Sim. Olha que legal. De você falar, caramba, ela tem até a oratória, assim, bem convincente. Perfeito. Legal, Dani. Nossa, gente, eu não tinha pensado nessa parte, e é bem isso mesmo. Eu tinha pensado numa outra parte, que o manipulador ele é um ótimo administrador também. Ele consegue administrar ali a situação de uma forma bem intensa. Por quê? Porque ele vai querer ter tudo na visão dele. E essa questão que a Dani também falou de persuasão, não. Parabéns, Dani, pela observação. Eu coloquei um item ali, um exemplo. Ela ou ele, né, se irrita muito fácil. A irritação é o quê? Não é uma força? Não é uma intensidade? Então pensa assim, se eu sou uma pessoa muito irritada com tudo,
Se eu canalizar essa irritação para minha iniciativa, para minha determinação, para aquilo que eu quero, eu vou conseguir atingir com mais facilidade o meu objetivo? Então eu preciso apenas saber administrar essa informação. Aquela pessoa que é muito fofoqueira. O fofoqueiro, na verdade, a gente vê o lado negativo, mas qual que é o lado positivo do fofoqueiro? É uma ótima pessoa para comunicação. Ela vai ter ali uma habilidade para se comunicar com todo e qualquer tipo de pessoa, de observar detalhes, de observar informação. Se a gente for pegar, por exemplo, qualquer pessoa, a pessoa fofoqueira, qual que é a profissão principal dela? No positivo. Jornalista? Pode ser? Político? Político? Pode ser? Pode. Porque o jornalista, tal, ele vai fazer o quê? Ele precisa ir lá, ele precisa ir atrás de fatos, ele vai unir as informações, ele vai fazer o quê com essa informação? Vai guardar na gaveta? De forma alguma, ele vai passar essa informação para as pessoas. Um outro item também que... esse outro item me preocupa um pouco em alguns momentos. Por quê? Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar, aquela pessoa tem toque. Fica ali querendo arrumar tudo, passa e quer arrumar o tapete, quer arrumar o armário, quer arrumar a casa e tá querendo tudo sempre nos seus devidos lugares. É uma pessoa que tem um problema ou é uma pessoa muito organizada? Tá? Então, eu gostaria de fechar essa informação aqui da questão da arrumação. Então, pessoal, presta bastante atenção. Quantas vezes você já ouviu ou você mesmo já disse, nossa, tá parecendo velho, velha, quer tudo arrumadinho, quer tudo no lugar, tirou do lugar, acha ruim. Eu sou assim. Quer dizer, na verdade, eu aprendi a ser assim, que é o exemplo que eu dou para todo mundo. Por que eu nunca perco essa caneta? Porque mesmo que eu utilizar ela em qualquer cômodo daqui, eu vou trazer ela e vou colocar exatamente aqui, ó, do lado do meu monitor. Eu sei que ela está ali, mas quando eu faço isso e quando a pessoa ela é desorganizada, ela vai falar que, nossa, que chatice, você tem toque, tem que ficar colocando as coisas no lugar, tá ficando velho. Aí o que você faz? Aquele assunto que nós comentamos na terça-feira, eu vou valorizar demais isso que a pessoa está falando? Não, eu vou dar de ombro e falar, problema é seu, você quer pensar dessa forma, você pensa. Então, é o meu positivo que pessoas, dependendo do comentário, eu posso inverter isso para o negativo. Vamos pegar o falso negativo, na verdade, né, que na verdade é só apenas uma característica sua, e vamos trabalhar no positivo. Começa, mas de verdade, pessoal, anota. Porque se você deixar sem anotação, você vai se perder. E aí você não vai ter uma referência. Então pega e faz as anotações, começa a ver o seu progresso, começa a ver o quanto que você evolui. Claro, todo mundo sempre precisa de suporte. Igual essa semana eu entrei em contato com algumas pessoas e conversando em grupo e tal, e o pessoal falando muito de terapia, enfim, que é aquela história da terapia preventiva e não da terapia corretiva. E esses exercícios vão te ajudar nesse ponto, de você já melhorar o que já está bom. Para aplicar, ou no caso, para intensificar, né, a característica, cabe a utilização de um símbolo, uma cor, durante a aplicação? Lindo, perfeito. Eu fiz um vídeo ontem sobre isso e vou estar colocando ele amanhã no YouTube, mas já vou antecipar dentro dessa sua pergunta. Sim, você pode utilizar, por exemplo, para os reikianos, você pode utilizar o símbolo 2 e 1. Você pode intensificar também, se você usar um cristal, também você pode intensificar, não só com o símbolo do reiki. Então você pode intensificar, por exemplo, com a citrino ou um cristal amarelo. Sabe, tem alguns cristais que eles são bem amarelinhos, um amarelo bem clarinho. Isso também ajuda a você intensificar a energia nesse local. Aí você fala assim, não tenho nenhum desses cristais, eu tenho um exemplo, vai. Você tem um cristal de quartzo. Pode ser esse, ou aqueles transparente. O que esse cristal vai fazer, higienizado? Ele vai amplificar a energia que você está projetando no seu chakra. Outro item que você pode utilizar, você pode usar uma ametista. A gente não está trabalhando com a energia violeta? Então, a ametista você vai intensificar. E é interessante você prestar atenção na hora que você está com ele na mão, né? A sensação que você tem na mão, como que você está projetando. E ele vai ajudar muito também, tá? Beleza. Esses são um dos. Tem mais? Tem, mas vamos ficar nesses por hoje.
Então é isso, espero que você tenha gostado do assunto. Se você ficou até aqui, parabéns, ótimo. E os próximos vídeos, né? Eu vou estar colocando outros vídeos também de terça e de quinta, de assuntos que a gente vai tratar, como vou voltar também a colocar os assuntos referentes àquela série de motivação de vida, falar sobre os números e vários outros assuntos, como também respiração violeta, respiração para higienizar o laríngeo e várias outras técnicas. Tanto serve elas para reikiano como para pessoas que não têm a técnica do reiki, tá bem? E até o próximo vídeo.